Fiel, novidades nessa segunda-feira depois da demissão de Dorival Júnior direto do CT do Timão. Diretoria já tem 2 nomes que ganham força lá nos bastidores do Corinthians para assumir o cargo de novo treinador do Coringão. Você vai saber tudo no vídeo de agora. Tem informações aí também dos bastidores dessa saída polêmica de Dorival. Tudo o que aconteceu nessa última semana, informações importantes. E também José Martínez, que jogou tudo no ventilador e atacou Dorival Júnior depois da demissão do treinador. Muitas informações direto do CT do Coringão. Já deixa aqui nos comentários se você aprova um desses 2 nomes que a diretoria cogita para novo treinador do Coringão. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. A revolta direta ao Dorival, né? Teve contra a direção, contra os jogadores, mas no final acabou sobrando para o técnico, para o Dorival, depois então de 9 jogos sem vitórias do Corinthians. No meio de semana tem Libertadores, no final de semana tem Palmeiras, essa é a sequência corintiana. O clube já se posicionou oficialmente através de nota, mas a gente vem reiterar e, por respeito a toda a imprensa, torcedores, todo mundo que acompanha, reforçar a não continuidade do trabalho Dorival Júnior e sua comissão técnica. A gente traz uma palavra aqui de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, 2 títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, nós entendemos, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal. A gente vai iniciar agora o trabalho de procurar um novo treinador que possa, o quanto antes, estar conosco, prepararmos para o jogo já de quinta-feira contra Platense, estar no CT o quanto antes e iniciar o trabalho. E vamos trabalhar agora junto com o presidente para muito em breve anunciar um novo comandante, fazer os contatos, buscar um perfil adequado para o clube, que entenda o tamanho do Corinthians, a grandeza do clube, a expectativa que se tem do trabalho da torcida, para que a gente volte a sorrir. E aí na tela temos então o aproveitamento dos técnicos do Corinthians desde 2023. A gente está vendo que a família Dias teve ali o melhor aproveitamento, 60%. O Dorival Júnior cai após 342 jogos e um aproveitamento de 50%. Desculpa? 342 dias. 342 dias, isso. Eu falei o quê? Jogos? Não, isso aí não existe. Né? 342 dias e 2 títulos. O título da Supercopa, que é, claro, um título comemorativo, mas também o da Copa do Brasil, que tem, claro, muito valor. Vladimir Bianchini está com a gente e conta exatamente qual é o ambiente lá no centro de treinamentos do Corinthians. Vejo, Vlad, que tem base comunitária móvel por aí, Vlad. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Tem um policiamento aqui preventivo no CT Joaquim Grava, justamente para evitar qualquer tipo de confusão, se houver protestos ou qualquer coisa do tipo. O que eu apurei também, inclusive, com o pessoal das torcidas organizadas é que pelo menos hoje não terá qualquer tipo de manifestação em frente ao CT Joaquim Grava, lembrando que o Corinthians se representa para um treino regenerativo hoje à tarde. Dorival Júnior foi demitido após vários fatores, principalmente questão dos resultados, 9 jogos sem vencer, mas também um desgaste interno com a diretoria, principalmente no caso André, quando ele quis vetar a venda do jogador para o Milan, e também a questão de reforços. Ele pediu reforços durante as entrevistas coletivas, a questão também principalmente do desgaste em relação a essas declarações, as entrevistas sinceronas. Agora o Corinthians está atrás de um novo treinador, os nomes mais cotados são Tite, Fernando Diniz e também o Vojvoda. Em relação ao Tite, o que a gente apurou é que ele está no mercado, pode ser que ele seja um nome acessível em relação a voltar para o Corinthians. O que pesa contra o Tite é principalmente a questão dele ter rejeitado o Corinthians anteriormente, mas ele está no mercado, não está aposentado. Já o Fernando Diniz, que é um dos nomes preferidos da diretoria, ele tem a questão de ter saído há pouco tempo do Vasco, gostaria de ficar um pouco mais descansando, arejando a cabeça, mas uma boa oferta pode fazer o treinador mudar de ideia. O Vojvoda, o que pesa a favor é a questão dele ter um ótimo relacionamento com o Marcelo Paz, mas tem um pouco de rejeição de certa parcela
da diretoria. A respeito ainda da demissão do Dorival Júnior, o José Martínez, volante venezuelano, postou nas redes sociais um texto assim: eu saí do time por sua causa, agora vai pagar a conta, Deus no comando, logo vão saber a verdade. E quem vai comandar o Corinthians, pelo menos nos próximos dias, até ser anunciado um novo treinador, é o William Batista do Sub-20. Volto com você, Bruno. Feito, Vlad. Lembrando que o Corinthians da Conmebol Libertadores. Vamos lá então, começando pela queda. Você concordou com a escolha, Breiler, a queda do Dorival Júnior, a demissão? Então, não dá pra dizer que é injusta, porque, de fato, uma sequência muito pesada, 9 jogos sem vencer, mais do que isso, o Corinthians andando para trás, o time não mostrava evolução, o Dorival improvisando jogadores muitas vezes, ontem, de certa forma, a gota d'água, Bidon mal pelo lado direito, o André também não conseguindo render tudo que pode pelo lado esquerdo, então, naturalmente, pagou por muitas escolhas, sim. Mas, claro, se a gente analisasse num cenário ideal, Dorival enfrentou muitas adversidades também. Perdeu o Yuri Alberto, volta o Yuri Alberto, o Memphis se machuca, o Garro não voltou à sua forma ideal, Corinthians ainda com dificuldade de contratar, o Caio César chegou para ser ponta, também se machuca. Então, por tudo isso, foi um trabalho que enfrentou essas adversidades. A diretoria, em determinado momento, soltou a mão do Dorival, principalmente depois daquele discurso em favor da permanência do André. Isso deixou já o ambiente mais conturbado. Os jogadores sentem também, né, Bruno? Quando a diretoria já não está mais falando a mesma língua, já não está em sintonia com o treinador e o trabalho ali já tinha pouco que prosperar de fato. Só que esse bater no teto do Marcelo Paz é uma coisa muito relativa. A gente sabe que no futebol brasileiro os treinadores têm essa dificuldade de desenvolver o trabalho porque não há suporte, não há convicção, não há projeto esportivo e isso hoje não existe no Corinthians. A escolha vai muito pelo momento de pressão, de dar uma resposta para a torcida e principalmente o presidente Osmar Stabile agora tem a bola no colo para tomar uma decisão que vai ser autoral. Antes ele poderia argumentar que não era o treinador dele, não era a principal escolha. Daqui para frente, o presidente, agora sim, efetivo, que vai até o fim do ano, precisa ser responsabilizado também por suas escolhas e decisões. Jailson, aquela fala do Paz dizendo que o trabalho tinha batido no teto, você enxerga assim, concorda? Concordo, eu enxergo da mesma forma porque, como eu já falei, né, o Dorival, para mim, naquela coletiva contra o Fluminense, deixou muito claro que aquele famoso tentei de tudo, não deu certo, pediu os reforços não vieram, me trouxeram jogadores que eu não solicitei e agora eu tô tendo que me virar para escalar a equipe. A verdade também é que o Dorival não abriu mão do esquema, né? Ele continuou naquela tentativa ali com os jogadores deslocados, né? Os volantes jogando por dentro nas pontas e principalmente os dois garotos, né? O Bidon e o André tiveram uma ascensão não conseguindo jogar, mas também principalmente jogando fora de posição abertos. Então, assim, o Yuri Alberto muito isolado, a equipe criando poucos, dois laterais que não conseguiam fazer a ultrapassagem para chegar, as equipes que iam jogar contra o Corinthians já entendiam que tinham que povoar ali, principalmente as costas desses laterais para impedir esses avanços. Então, ao meu ver, eu consigo entender, sim, a questão do bateu no teto, porque, de fato, o trabalho do Dorival, depois de 9 jogos, né? 9 jogos sem vitórias, estava complicada a situação do Dorival, sim. Mais cedo, no Fala Fonte, o André Hernan, o Bruno Andrade e o Felipe Silva atualizaram esses nomes, então, procurados pelo Corinthians e a situação de cada um para ser o substituto do Dorival. A gente coloca na tela e atualiza, então, nesse momento, tá? 11 horas e 12 minutos, qual é a situação? Na questão do Dorival, ainda é preciso pagar a rescisão contratual. Tá? E aí, juntando os salários do Dorival e a multa de 3 meses e da comissão técnica, isso bate mais ou menos 6 milhões de reais. Tá? O Corinthians precisa acertar essa rescisão para inscrever outro treinador. Tite, a prioridade é trabalhar fora, mas ele aceita voltar para o Corinthians. O Diniz, neste momento, é o nome mais forte. É o nome que vai ganhando força. O Emiliano Dias dá doidinho para voltar. Não é, Jailson? Sempre. Se chamar, ele já tá lá dentro. Mas lá. ele não foi cogitado neste momento, como ainda também não foi o Vojvoda. Então a informação dos nossos colegas do Fala Fonte é que o Fernando Diniz é o nome deste momento, é o nome mais forte lá no Corinthians, tá? Daqui a pouco a gente aprofunda mais essa história também, aí eu vou ouvir do Jailson e também do Breiler Pires o que eles acham se o Diniz combina com o Corinthians e o que pode ser do Corinthians, lembrando que se o time é o primeiro fora da zona do rebaixamento. A Chape tem 2 pontos a menos, mas tem também um jogo a menos que é contra o Bahia em Salvador. Na próxima rodada, o Corinthians, então, se não vencer o Palmeiras, pode entrar na zona do rebaixamento. Tá, e o Eric já tá pedindo Jorge Jesus no Corinthians. Bom, vamos lá, hein? O Dorival caiu então, Hernan. Não resistiu. Como é que foi ontem o ambiente, o clima por lá, hein? Eu vou trazer aqui uma informação que ela já estava sendo trabalhada desde a quinta-feira.
Então, assim, eu digo com muita tranquilidade para vocês que o Dorival já estava demitido na quinta-feira após o jogo do Fluminense. A própria comissão técnica já sabia que existia essa possibilidade enorme de uma saída depois do jogo contra o Internacional. O clima não era um clima bacana, era um clima assim muito para baixo. Teve a conversa com os integrantes da Gaviões da Fiel, da organizada. A preparação para o jogo contra o Internacional foi uma preparação já com um ambiente muito para baixo. Não que tenha faltado entrega e empenho dos jogadores para com o trabalho do Dorival, isso no dia a dia, pelo menos os relatos de mais de um jogador assim com quem eu tive a possibilidade de conversar, era que o trabalho era muito bem desenvolvido, inclusive na data FIFA foi um trabalho legal, mas que dentro de campo a coisa não estava fluindo. E nos bastidores ontem da Neoquímica Arena, eu conversei com uma pessoa do alto escalão do Corinthians, do alto escalão da direção do Corinthians. E aí eu perguntei antes do jogo, falei, se acontecer uma derrota, porque a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades, né? Se acontecer uma derrota, existe a possibilidade já da demissão pós-jogo ou ainda vai ser discutido isso durante a semana, na semana da estreia da Libertadores? E a resposta foi assim, não adianta ter paciência, não adianta querer dar tempo a um trabalho, o trabalho é vitorioso, trouxe 2 títulos, mas nada adianta se não vier o resultado. Então assim, o Corinthians estava indo para quase 10 jogos sem vencer, desde fevereiro não vence, e estava todo mundo dentro da diretoria incomodado. Então assim, era o presidente Osmar Stabile pressionado pela questão política por uma demissão, Marcelo Paz, que era contrário à demissão, contrário a ficar trocando de treinador, já estava convencido que de fato não existia uma evolução do time e o time não conseguia sair do buraco. Então assim, já estava certa a demissão do Dorival Júnior pós-jogo se o Corinthians não vencesse. O Corinthians tentou de qualquer jeito ali um empate, uma virada, não aconteceu o resultado, vaias, né, jogadores pedindo desculpa na saída de campo, no caso do Gustavo Henrique, capitão, então não demorou muito a conversa. Entre você comunicar o Dorival e anunciar a demissão dele, foi cerca de 45 minutos a 1 hora, mas a decisão no apito final já estava tomada, o Dorival Júnior já estava demitido. Então por isso que eu falo, entre aspas, mas muito entre aspas, e algo que já estava acontecendo nos bastidores do Corinthians, Dorival Júnior foi demitido pós-jogo contra o Fluminense. E aí tem multa agora? Como que é essa questão e esse acordo, Bruno Andrade? Tem multa. Aliás, na sexta-feira também trouxemos essa informação da multa, é o pagamento de 3 salários. Aliás, quase todos os salários, enfim, contratos de treinadores no futebol brasileiro, a multa, a cláusula é essa. Se houver demissão, 3 pagamentos de salários. Lembrando, por exemplo, que o Anselmi, até por ter representantes europeus, enfim, passagem por o futebol da Europa, ele com o Botafogo, por exemplo, era o pagamento da totalidade do salário. O mesmo lá atrás com o Felipe Luiz, mas enfim, na generalidade no Brasil, 3 salários são no caso a multa rescisória, é o caso então do Dorival Júnior, e quando eu falo 3 salários é Dorival Júnior mais comissão técnica. Então somando ali salário do Dorival, salário dos seus companheiros de comissão técnica, o Globo ali dá pouco mais de 6 milhões de euros, não consigo precisar o valor exato e nem quero precisar o valor exato, né, porque eu não gosto de tocar no ponto de quanto ganha jogador e treinador, mas tentando fazer aqui um rápido raio-x, cerca de, ou pouco mais de 6 milhões de euros é o valor da multa rescisória do Dorival no Corinthians, e aqui é importante, né, é uma questão óbvia, mas não custa reforçar, não custa explicar. Para o Corinthians contratar e inscrever um novo treinador, o Corinthians precisa assinar a rescisão do Dorival com o consentimento do Dorival, ou seja, para que o Corinthians contrate alguém e assine com um novo treinador, o Dorival precisa aceitar a forma de pagamento, se o Corinthians vai tentar renegociar essa multa, ou seja, tudo isso vai ser feito em simultâneo enquanto busca um novo treinador. Ô Bruno, 6 milhões de reais, certo?
Perdão, 6 milhões de reais, gente, perdão. Tá bom. Falei, pô, Isso que dá trabalhar pensando na Europa aqui, desculpa. Não, até porque 6 milhões de reais, porque também perdão. tem os técnicos estrangeiros aqui, muitas vezes a gente fala multa no valor de euro, mas é isso. Então posso então, só pra ser justo com o corte. Justo pra corte. Carinha do Bruno, carinha do Bruno e vamos lá. Conforme trouxemos... Conta até 3 e fala. Vamos lá, conforme trouxemos... Vamos lá, calma. 1, 2, 3. Conforme trouxemos na sexta-feira, Dorival Júnior sim, tem multa rescisória no Corinthians, é o pagamento de 3 salários, juntando comissão técnica e, claro, o salário do Dorival Júnior. Juntando tudo isso, mais ou menos 6 milhões de reais, pouco mais de 6 milhões de reais. E importante, para o Corinthians inscrever um novo treinador, contratar um novo treinador, assinar com um novo treinador, precisa antes assinar a rescisão de contrato do Dorival. Então é preciso negociar ou talvez renegociar essa multa rescisória ou aceitar aquilo que está em contrato, que de fato é o pagamento de 3 salários, totalizando 6 milhões de reais, amigos. Perfeito. E aí é por isso que agora é o William Batista que assume o Corinthians, pelo menos para esse jogo também de Libertadores, então, né? Não se sabe ainda. A não ser que já anunciem outro cara, não né? tá batido o martelo ainda, mas o William Batista tá sobre aviso. Tá. Ex-técnico do América, um cara que tem uma trajetória muito bonita. Mas tem só 32 anos. Ele é um jovem treinador, é um cara que estudou, é um cara que trabalhou também. com preparação física, com comissão técnica, scout. Tem uma história muito bonita, uma história difícil de vida, inclusive. E ele está no Corinthians no Sub-20. Mas para inscrever outro treinador, então, como o Bruno falou, tem que acertar a rescisão com o Dorival. Acertar. Não é que já precisa pagar, mas pelo menos chegar a um acordo para ser liberado. Para assinar, para ter as questões burocráticas ali prontas. Só mais um bastidor sobre aí a comissão técnica. Como o Dorival Júnior sai dessa situação toda, como é que ele sai do Corinthians? Dentro da comissão técnica, e até mesmo, claro, evidente, o Dorival, o sentimento deles é um sentimento assim: o dever foi cumprido, o que foi feito foi muito bem feito. Né? O trabalho eles avaliam como positivo. 2 títulos, uma pressão absurda, já chegou com o presidente empichado, o presidente que te contratou logo depois saiu. Chegou um outro presidente com outras ideias e com muita gente próxima dando pitaco. O Fabinho Soldado era o cara que bancava muito e blindava muito o CT. O Marcelo, por mais excelente que ele seja, por mais que seja um cara muito justo dentro do clube e um cara que sempre apoiou muito o Dorival, é um cara que ainda, assim, na análise que eu tive de informação da comissão técnica, ainda não entendeu muito o universo Corinthians, ainda está meio que patinando no que é o bastidor do Corinthians. Então a comissão não sentia tanto respaldo, né, com o Marcelo Paz, como sentia com o Fabinho. E assim, e não é falando bem de um e mal do outro. De fato, a chegada do Marcelo é uma chegada que ainda ele precisa entender o que é o universo Corinthians. E isso acabava que não dava tanto respaldo assim à comissão. Com os jogadores, excelente relação. Então isso é bom você falar, porque mandaram aqui, os jogadores derrubaram o Dorival. Não é verdade, né? Não tem, assim, o trabalho não foi, ele foi se esfarelando e batendo no teto, como o próprio Marcelo Paz disse, porque não teve a evolução esperada. E essa evolução esperada passa também pela necessidade de reforços. Saíram 11 jogadores, chegaram 7, e o Dorival queria, por exemplo, mais um ponta. O Dorival queria mais um jogador de meio campo, ali o Garro não estava tendo a sequência esperada. Queria um substituto pro Yuri Alberto, não veio o Arthur Cabral, que era o jogador que estava negociando. Então, assim, uma série de fatores. E o Dorival sai do Corinthians com a sensação de dever cumprido. Fez o que fez e fez muito mais do que era esperado no momento que o Corinthians vivia. Tá aí, fiel, os 2 nomes aí mais cotados, que ganham muita força nos bastidores do Coringão. Claro, não de acordo comigo, mas de acordo com informações aí do vídeo de agora, ESPN, Diniz e Tite. Diniz e Tite para substituir Dorival Júnior no Corinthians. Mas antes ainda te faço a pergunta: você concorda com a demissão de Dorival Júnior? Você acredita que realmente o trabalho bateu no teto, realmente não estava evoluindo, realmente era hora de mudar?
Todo mundo diz que não é culpa do Dorival, os jogadores têm muita culpa, se não muitas vezes até a maior culpa, mas você acredita que realmente era o melhor essa troca? E entre esses dois nomes, você apoia algum dos dois? Gosta de algum dos dois ou preferia outro nome como futuro técnico do Coringão? O Corinthians se movimenta nos bastidores, tem estreia na Libertadores essa semana, corre contra o tempo para trazer esse novo técnico, para começar esse novo trabalho. E a gente sabe que Dorival não vinha bem no Brasileirão, mas nos mata-mata ele era monstruoso. E isso que era a esperança da fiel torcida na disputa da Libertadores. Deixa aí nos comentários, apoia, concorda com Diniz ou Tite no Corinthians, ou deixa o seu nome favorito para assumir o comando do Coringão e a sua opinião sobre a demissão de Dorival. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre que ajuda a gente demais, fiel. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!